Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal que não é inscrito, aproveita para deixar uma inscrição e ajudar o canal a crescer. Pessoal que já é inscrito, aproveita para deixar uma curtida, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perderem um vídeo. Beleza, pessoal? Vamos lá, vou trazer um indicadorzinho para vocês hoje aqui, tá? Ele é uma atualização de um indicador que eu já trouxe para vocês há um tempo atrás, que é o corredor italiano, né, pessoal? O pessoal que veio do Fabrício já é bem familiarizado com este indicador, né? Foi ele que inventou. O nome, né, antigamente era outro, passou a ser corredor italiano, né? Depois de uns meses para cá, acho que de um ano para cá. Mas antigamente se chamava corredor polonês, né? Esse indicador, né, que inventou foi o Fabrício, mas na época ele era operado manualmente, tá? Eu tinha que fazer todas as marcações dele manualmente. E aí, quando eu comecei a fazer programação, eu vi que dava para melhorar o indicador. E aí foi, né, inclusive nessa, né, tentativa de automatizar o indicador que mudou o nome de corredor polonês para corredor italiano, né? Foi uma sugestão minha, né, de brincadeira lá na época, porque meu sobrenome é italiano, então, né, eu vi a possibilidade de fazer a brincadeira, o Fabrício, né, gostou e ficou corredor italiano, tá? Então, ele era meio que automatizado, sim, só que a gente ainda dependia de algumas coisas, né? De fazer algumas coisas manualmente para o indicador marcar certinho, né? É, dar, as marcações dele, né, pessoal? Os níveis de preço de suporte, de resistência, a volatilidade, né, do ativo. Então, ainda tinha muita coisa que a gente tinha que fazer manualmente. Hoje isso acabou, pessoal. Finalmente eu consegui automatizar aí o indicador, tá? Então, como é que funcionava antes, tá? Para o pessoal que é mais curioso aí e, né, gosta de entender, né, como é que funciona o indicador. Eu sei que tem gente que gosta só de colocar na tela e não entender nada, simplesmente, né, operar em cima do indicador, dos pontos que ele mostra. Beleza. Eu sou da primeira turma, tá? Eu não uso nenhum indicador que eu não conheça, né, um pouco do como que ele se comporta, do que ele os cálculos, né, que ele puxa para fazer as marcações dele, tá, pessoal? Eu não consigo operar com um indicador que eu não sei nada, né? Eu tenho que dar uma estudada nele primeiro, né? Então, como é que a gente fazia antes, pessoal? A primeira coisa, a gente precisava uma coisa que a gente chama de número mágico, tá? A gente precisava colocar um indicador na tela chamado True Range. Ó, coloca aqui embaixo. A gente alterava ele para 90 períodos, tá? E a gente precisava passar para o gráfico de 60 minutos, tá? O que esse indicador faz, pessoal? Ele puxa uma média, né? Que média é essa que ele puxa? Com a configuração, né, que a gente traçou aqui, que a gente colocou, ele está pegando os últimos 90 candles de uma hora, né? Está puxando uma média aritmética. Qual é essa média? Qual o valor, né, o resultado? 560 pontos. É isso que o índice tem andado normalmente, né, nos últimos 10 dias por hora. Tá? Então, por hora, a média que um candle de 60 minutos tem é de 560 pontos. Tá? A gente puxa, pessoal, dos últimos 10 dias, que seria mais ou menos, né, duas semanas de pregão. Tá? Beleza. Puxamos o número mágico, aí depois a gente ia, né, pro cálculo do indicador, que depois eu mostro, tá, pessoal? Não vamos perder muito tempo com isso. Essa primeira mudança, tá? Esse true range, que a gente tinha que calcular todo dia manualmente, né, antes de abrir o pregão, agora ele será calculado de forma automática, independente, tá, pessoal, do horário que você vai puxar o número mágico. Ele tinha que ser puxado sempre antes, né, por exemplo. Hoje é dia 16 de abril, tá? Para eu operar nesse dia, eu tinha que pegar o número mágico do último candle, ó, daqui, ó, 125, 180, tá? Então, opa, desculpa, 125, 180 é o valor do fechamento, tá, pessoal? O número mágico que a gente tem que pegar é esse aqui, ó, 549, né? A gente pode arredondar, tá? Então, 550 pontos. Então, antes de abrir o mercado hoje de manhã, tá? A média que o índice estava andando era de 550 pontos. Beleza. Essa é a forma que a gente fazia para pegar o número mágico.
Qual que é o problema, tá? De puxar o número mágico desse jeito? A gente sabe que à tarde, tá? No período da tarde, a volatilidade tende a ser menor, tá? Então, normalmente, os candles do período da manhã são maiores, né, do que os candles do período da tarde. Isso não é uma regra, né? Mas isso acontece na maioria das vezes. Então, eu conversando com o Fabrício, tá? A gente teve a ideia de fazer, né? Na verdade, ele teve essa ideia um ano e pouco atrás, tá? Ele veio falar comigo se tinha como fazer um indicador que fizesse isso. Eu falei para ele que não, tá? Por quê? Porque o conhecimento que eu tinha na época, eu, né, vi que não dava para fazer. Eu já tinha tentado, tá? Tinha tentado fazer algo bem parecido e não dava para fazer, tá? Pelo menos no conhecimento que eu tinha, não dava. Depois de, né, mais de um ano fazendo robôs aí para vocês, muitos robôs personalizados, pessoal. Os robôs que o pessoal me pede aí, bem diferentes, tá? Esses robôs aí fazem com que a gente tenha que evoluir na marra, né, pessoal? A gente tem que aprender na marra a resolver pepinos. E foi graças a isso que hoje em dia eu adquiri conhecimento para conseguir fazer aquilo que um ano atrás eu não conseguia, que é automatizar essa parte, né? De pegar os candles dos últimos 10 dias, tá? Só que só do período da manhã. Tá? Pessoal que, né, não entende muito de programação, vai achar que é muito fácil, né? Porque, beleza, você coloca no gráfico de 60 minutos, você faz um indicadorzinho lá, baseado em horário, beleza. Só que o objetivo não era esse, tá? O problema não é esse. Não é pegar no gráfico de 60 minutos. O problema era, por exemplo, pegar esses ranges aqui, tá? No gráfico de 8R, por exemplo. Porque quando a gente vai para o gráfico de 8R, ou qualquer outro gráfico de Renko, né? Olha só o que acontece com o número mágico lá embaixo. É isso, né, que o indicador vai puxar pra gente, tá? No Profit a gente tem uma limitação de não conseguir, tá, estar trabalhando em um tempo gráfico e puxando o indicador de outro tempo gráfico. Ele está sempre atrelado, né, ao gráfico que a gente está trabalhando. Isso, obviamente, via código, tá? Eu sei que se eu clicar com o botão direito aqui, inserir indicador, inserir média móvel, olha, eu consigo, né, no gráfico de 8R puxar, por exemplo, uma média móvel do gráfico de 15 minutos. Beleza, eu consigo fazer isso. Olha só. Tá aqui. Média de 9 do 15 minutos no gráfico de 8R. Só que via código não dá. Beleza? Enfim, né? Resumindo. Hoje em dia foi possível fazer isso. Então se a gente voltar lá pro gráfico de 60 minutos. Tá? Então este era o número mágico que a gente tem, né? Da forma que a gente puxava até então, né? Beleza. A gente já viu que a gente tem um problema, né? De a parte da tarde, a volatilidade ser menor, tá? Isso vai jogar a média para baixo, certo? O nosso novo número mágico, ele vai considerar só as 3 primeiras barras do dia. Ou seja, as 3 primeiras horas de pregão, das 9 até meio-dia, tá? Eu já deixei disponível, tá, pessoal? Já vou mostrar pra vocês como é que vocês baixam, mas eu vou colocar aqui no gráfico, tá? Botão direito, seria indicador. O meu... não, saiu daqui. Eu vou procurar, tá? Número... Eu tenho 1 milhão de número mágico aqui, pessoal. Assim como eu tenho 1 milhão de corredor italiano, tá? Então vou inserir aqui numa nova janela, tá? E este aqui é o nosso novo número mágico, tá? Estamos no gráfico de 60 minutos. Pode ver que ele está dando um valor aqui de 782 pontos. É um valor muito maior do que este aqui. Por quê? Porque este de baixo, ele só considera as 3 primeiras horas de pregão, que são o horário que normalmente que tem mais volatilidade, tá? Então ele vai ignorar toda a movimentação das 12 até as 18 horas, beleza? Então já tem a primeira grande novidade aqui. Se a gente pegar e mudar agora para o gráfico de 5 minutos, olha o que vai acontecer. Vocês viram que não mudou, tá? Continuou o mesmo valor.
Este foi, né, um dos motivos aí de eu ter quebrado a cabeça para conseguir fazer. Então, enquanto o número mágico, né, que a gente usava antes, ele vai diminuir, né, ele vai pegar os últimos 90 candles de 5 minutos, no caso aqui, né, o número mágico novo, ele continua pegando das 3 primeiras horas do pregão, beleza? Aqui já foi um avanço gigantesco, pessoal, tá? Você não precisa estar mais no gráfico de 60 minutos para puxar o número mágico. Em qualquer tempo gráfico que você esteja, ele vai puxar certinho, tá? Óbvio, tem alguns números, alguns tempos gráficos, pessoal. Por exemplo, 7 minutos, acho que 3 minutos ainda dá, tá? Mas 4 minutos, por exemplo, alguns tempos gráficos que, como o horário não vai bater, né, da abertura do candle certinho com o candle das 9h15, desculpa, não, os números redondos, né? 10 horas, 11 horas, meio-dia, como não vai bater certinho, ele pode marcar errado, tá? Então, 5 minutos dá certo, 10 minutos dá certo, 1 minuto dá certo, tá? O que o pessoal mais usa funciona tranquilamente, beleza? Ok. Depois que a gente pegava o número mágico, pessoal, a gente pode até fazer isso aqui, tá? Que eu fiz, ó. A gente vai tirar aqui o antigo e deixar só o novo aqui embaixo, tá? Como é que eu fiz isso? Eu cliquei no primeiro botão aqui, tá? Ele vem aqui para baixo, ele continua mostrando, mas ele não atrapalha a sua visão, tá? Então, depois que a gente pegava o número mágico, a gente tinha que ir lá no corredor italiano e preencher este número, né? Obviamente, se via código agora eu estou conseguindo pegar esse número, eu consigo adicionar no indicador sem precisar preencher manualmente. E foi o que aconteceu aqui, tá? Então agora no novo indicador, eu vou adicionar aqui, ó, botão direito, inserir indicador. Agora o outro que saiu dali, né? Mas tudo bem. Corredor italiano, tá aqui, ó. Ele é uma atualização do corredor italiano que eu trouxe para o Renko, tá? Já vou mostrar para vocês por quê. Olha só, ele já vem com um monte de marcações, né? A gente vai colocar no gráfico, pessoal. A gente vai dar OK. Ele já carregou certinho e a gente vai ver aqui o que ele está mostrando pra gente. Então, olha só, pessoal, vamos dar um zoom out aqui para entender o que ele está fazendo, tá? Vamos focar aqui no dia de hoje, né? Obviamente, ele marca o ponto de abertura, porque é importante, tá? Para esse operacional. Eu lembrando que tudo isso aqui que eu vou mostrar agora, você pode aprender a fazer manualmente, que eu acho importante também, lá no site do Fabrício, um dentista na bolsa, tá? Eu tô falando Fabrício aqui, mas pode ter gente que não conheça. Canal Um Dentista na Bolsa, tá? Foi ele que desenvolveu, tá? Todo esse operacional aqui. E inclusive ele só opera em cima disso, tá? Vou mostrar depois como é que ele opera, tá? Vamos entender aqui. Ele marca a abertura do dia, tá? Que é um ponto importante pra gente. E ele marca também algumas linhas brancas, tá? A gente tem uma linha rosa aqui, mas a gente já vai entender, tá? Ele marca algumas linhas brancas para baixo, tá? E também para cima, tá? Então olha só. Abertura. Abertura do dia. Aí tem uma linha branca, uma outra linha branca. Aqui tá rosa, mas por trás é uma linha branca, tá, pessoal? Por isso que eu tô falando isso, vocês já vão entender. Aqui outra e aqui embaixo mais uma, tá? Isso aqui nada mais é do que um indicador chamado Price Guide, tá, pessoal? Ó, vou tirar aqui nosso indicador e vou adicionar para vocês verem. Indicador Price Guide. Tá aqui. No gráfico. Pronto, é isso aqui, ó. Como que o Fabrício usa? Número de níveis. Eu não lembro exatamente, mas vamos colocar aí 10, tá? Agora aqui tem que ser 100 ticks, tá bom? Pro índice, tá? Pro dólar, para outros ativos, você tem que testar, pessoal. Então basicamente isso aqui, ó. Correto? É isso que o nosso indicador lá está mostrando também. Essas linhas. É a abertura do dia e como a gente colocou configuração 100 ticks, então a cada 100 ticks ou a cada 500 pontos, ele marca uma nova linha a partir da abertura. Beleza, tá? Então isso aqui é muito simples. Isso aqui é o que o nosso indicador está mostrando. Vamos ligar ele aqui de novo, tá? Vamos ligar isso aqui também. Pronto. Então a gente já viu que essas linhas são o Price Guide. Tem outras duas linhas aqui, pessoal, que não faz parte do Price Guide, tá? Que estão sendo marcadas também
tirando, óbvio, a linha rosa, né? São essas linhas azuis aqui, ó, tá? Isso aqui, pessoal, é o limite de volatilidade do ativo baseado naquele número mágico, tá? Opa, este número mágico aqui, ó, que o nosso indicador está puxando, ok? Então, o nosso indicador corredor italiano, ele tem esse indicador chamado número mágico V2, né? Que é a versão nova, já dentro dele. Ele já puxa automaticamente, tá? Para que serve isso aqui, pessoal? O que o indicador faz? Ele vai pegar os 5 primeiros minutos de pregão os 15 primeiros minutos de pregão do dia e vai ver o quanto o preço vai se movimentar, tá? Nesses 15 minutos, tá? Aqui eu estou marcando essas 3 barras, porque a gente está no gráfico de 5 minutos. De acordo com a máxima e a mínima, tá? Deste movimento, tá? Desses primeiros 15 minutos, ele vai marcar, né, até onde, baseado naquele número mágico, o preço ainda pode andar. Beleza? Parece meio complicado, mas se você assistir as aulas que o Fabrício explica, né, como é que é calculado isso. Opa! Deu alguma atualização aí, ó. Beleza. Então, se você assistir as aulas lá que o Fabrício explica direitinho isso aqui, vai ficar mais fácil para entender. Beleza. E o que são essas linhas rosas? Tá? A gente viu que a partir da abertura, a gente tem, né, várias linhas para baixo. Ok? O que o indicador vai fazer? Ele vai pegar essa linha aqui. Opa, mais um. Será que aconteceu alguma coisa? Não. Acho que minha internet que deve estar com instabilidade, pessoal. Tá mexendo o gráfico ali, mas não tem nada demais. Enfim. A gente tem aqui as linhas do Price Guide, né? Essas aqui são as linhas de suporte, né? Por quê? Porque estão abaixo da abertura. Tá? E o que ele vai fazer? A linha, tá, de baixo aqui de volatilidade, né, vai definir o nosso suporte principal do dia. Como? Tá? Por que o suporte principal do dia não foi este Price Guide aqui? Porque a variação, né, o limite de variação, tá abaixo. Tá? O limite de volatilidade, né, vamos dizer assim, tá abaixo deste Price Guide. Então, a gente vai considerar este aqui como suporte principal. Tá? Se esta linha aqui tivesse vindo para cá, o suporte principal do dia seria aqui. Tá? Lembrando, essa linha ela só se movimenta durante os primeiros 15 minutos de pregão. Tá? Independente do tempo gráfico que você tiver, 9h15 essa linha trava e aí o suporte principal e a resistência principal, né? Porque a gente tem mais uma linha para cima. Ó. Tá? Olha só. Aqui a gente tem a abertura do dia e aqui a gente tem o primeiro Price Guide de resistência, né? A gente tem mais uns dois aqui para cima. Ó. A abertura, a resistência principal do dia já foi diferente. Ela já ficou no primeiro Price Guide de resistência. A gente tem a abertura aqui, ó, correto? E a gente tem a resistência principal em cima. Ficou aqui por quê? Porque o limite de volatilidade, tá, não superou esse Price Guide. Como ele ficou muito próximo da abertura, né, esse limite de volatilidade, acabou que ele marcou aqui. Se esta linha azul tivesse vindo para cá, a resistência principal seria marcada aqui, tá? É isso aqui que a gente fazia manualmente, pessoal, operando lá com o corredor polonês, né? E, né, as primeiras versões aí do corredor italiano. Agora, vocês viram como tá fácil, tá, para marcar? Você não precisa fazer nada, tá? O que tem de configuração dentro do indicador, pessoal? Ó. Uma única coisa, né? Porque aqui a gente tem a configuração do Price Guide. Beleza. Mesma coisa que a gente viu. Número de ticks e números de níveis, tá? Você pode alterar aqui até o máximo de 10. De configuração mesmo a gente tem isso aqui, que é o quê? É uma limitação que eu estou colocando nesses indicadores, né? Para ele não puxar dados desde o começo do gráfico sem necessidade, né? Você vai querer fazer aí... Você vai querer operar hoje, você não quer que esse indicador trace tudo isso aqui, né? Inclusive o número mágico e tudo mais, sei lá, de 2 anos para trás, 3 anos para trás, né? Então, você consegue limitar aqui para deixar o indicador muito mais rápido. O mínimo que eu recomendo vocês colocarem aqui é 20 dias. Por quê? Porque a gente precisa de pelo menos 10 dias de pregão
para o número mágico ser calculado, tá? Então se eu coloco aqui 10 dias, não vai dar. Eu já até coloquei aqui, são dias corridos. Então é a data de hoje, dia 16, menos 10. Vai dar 4, né? O dia 4. Do dia 4 para cá não tem 10 dias de pregão, tá? Tem sábado e domingo, se tiver feriado no meio pior ainda mais, né? Então por isso que eu recomendo no mínimo 20, tá? Mas outro detalhe, se for fazer replay de mercado, tem que considerar isso daqui, tá? Ah, eu vou puxar um replay de mercado de 2 meses para trás. Então você vai ter que calcular quantos dias você vai colocar aqui. Coloque, né? Sei lá, 100 dias, né? Você tem que lembrar que tem sábados e domingos, né? Durante esses dias aqui, porque o dia que você puxar o replay de mercado tem que ter puxado 10 dias anteriores, tá? Para ter o cálculo do indicador. Inclusive, ó, eu vou mudar aqui para 20 dias, tá? O cálculo dele é até que rápido, tá? Ó, já calculou. A gente consegue enxergar até onde ele está puxando dados. Olha só. Eu coloquei 20 dias, correto? Vamos só confirmar aqui. Ó, dias corridos puxar dados, 20. Olha quantos pregões completos a gente tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque ele só está considerando este aqui como o primeiro, tá? Porque ele conseguiu puxar 10 dias para trás de dados para ele fazer o número mágico, tá bom? Então ele só mostra os dados quando ele completa os 10 dias, beleza? Bem simples, né? Só para vocês não ficarem pegando aí marcações erradas, ok? Se a gente muda aqui então de 20 para 40 dias, a gente vai ter marcação de mais alguns pregões, olha só. Agora já marcou bastante, né? Então é isso, pessoal. É para limitar, né? O pessoal que tem um computadorzinho um pouco mais fraco, um notebookzinho aí, não ficar sofrendo tanto com o cálculo do profit, tá? Então, por isso que eu coloco essa ferramenta de limitação de dias ali. E de resto, cara, é isso aí mesmo, pessoal. Tá? Você não tem que fazer nada no indicador, você simplesmente coloca na tela e ele mostra para você, né? Limite de volatilidade, obviamente, né? Você só considera isso depois dos primeiros 15 minutos. A resistência principal e o suporte principal só aparecem depois de 15 minutos também de pregão, tá bom? E o resto das marcações é abertura e price guides, mais nada, tá? O resto é tudo calculado automaticamente. Como que se opera isso aqui, pessoal? Isso aqui serve para dois tipos de operacionais, tá? A galera que opera a favor da tendência normalmente vai operar aqui, ó, quando perde o suporte principal e quando rompe a resistência principal, tá? Pelo menos é assim que o Fabrício opera. Ele tem operacionais, né, de tendência e ele tem operacionais, né, de volatilidade, de reversão, né, que são operacionais para dias mais laterais. Ele opera os operacionais dele, né, de tendência quando acontece isso aqui, tá? E aqui dentro, tá? Como é que ele opera, pessoal? Aí tem que tomar um pouco de cuidado. Dentro dessa faixa azul aqui, normalmente ele não opera, tá? Ele chama isso aqui de trap zone, beleza? Operacionais de reversão, ou seja, operacionais que vendem com o preço caindo, você pode fazer vendas nessa zona aqui, tá? E você pode fazer compras nessa zona aqui, ó. Deixa eu marcar melhor aqui, ó. Aqui, ó. Lembrando que quanto mais próximo você vai fazer uma compra, quanto mais próximo do suporte, melhor. Você vai fazer uma venda, tá? Quanto mais próximo da resistência, melhor também, pessoal. Então, é assim que se opera, né? Só de você não operar aqui, só de você colocar esse indicador no gráfico, você não operar aqui dentro, cara, você já vai ver que vai dar uma melhorada muito grande, tá? Principalmente você aí que tá tomando aí bastante loss, cara. Se você não operar aqui dentro, que é onde normalmente a robozada tá, né? É normalmente onde as médias estão emboladas, é normalmente onde está a VWAP, é nessa loucura aqui, tá? Quem tem o Profit Ultra consegue ligar, né, a opção de ver, né, os robôs, né, dos operacionais, tá? Você consegue ver lá o Profit, né?
Ele pega meio que o padrão que os robôs operam e ele meio que pelas ordens das corretoras ali, ele sabe mais ou menos quais são as corretoras que estão com robôs ligados ali. E você vai ver que é tudo dentro dessa faixa aqui, tá? Perto da abertura também é uma loucura. Aqui a gente está vendo que a abertura do dia se tornou uma resistência, tá? E olha só o que tem junto, né? O limite de volatilidade, tá? Marcado pelo indicador. Mas normalmente, né? Não é assim. Normalmente a abertura do dia também é uma loucura, tá? Então tome cuidado de operar próximo, né? Dessas regiões, beleza? Então olha só, pessoal. Né, como o vídeo acho que já está basicamente completo e está, né, de certa forma bem curto, eu vou puxar para vocês um replay de mercado rapidinho, tá? Só para vocês verem como é que o indicador se comporta durante o dia. Ó, estava marcando ali suporte principal, mas era do dia anterior, tá? Ó, começou o novo dia, tá acelerado em 10x, tá? Ó, começou a aparecer as primeiras marcações, tá? A gente não tem ainda nenhuma marcação de suporte e resistência principal, tá? O que está marcado aqui é do dia anterior, ok? Vamos lá, vamos aumentar um pouco. A gente consegue ver, né? Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho. O que a gente consegue de informações aqui? A abertura do dia, os price guides, né? Olha só, a gente já tem a informação deles, né? E a gente já tem a informação do que? Do range, né? De abertura, né? Do limite de volatilidade, tá? A gente já consegue ver ele trabalhando aqui, ó. Tá vendo que ele está se movimentando, ó? Olha como ele está caindo, tá? Então a gente vai ligar aqui, ó. E vocês vão ver, ó. Tá vendo? Ó, deu mais uma quedinha. Ele vai ficar se movimentando, pessoal, até 9h15, tá? Deixa eu fazer uma pausa aqui de novo para explicar mais uma coisa. Do jeito que tá, onde que seria marcado a resistência principal do dia, pessoal? A abertura está aqui, o primeiro price guide está aqui, porém, olha só onde está, né? A nossa linha azul, tá? Então, esta linha não pode ser a resistência principal, tá? A resistência principal do dia será essa aqui, ó. Beleza? Se tudo continuar como está, né? E o suporte principal? Pode ser esse? Não, tá? Porque a linha está atrás. Então, o suporte principal será esse aqui, se tudo, né, continuar como está. Se essa linha aqui, tá, vem aqui para baixo, antes de 9h15, a resistência principal passa a ser esse price guide. Se esta linha aqui passa para cima, tá, deste price guide até 9h15, este suporte principal, né, este price guide passa a ser o nosso suporte principal. Beleza? Então acho que agora fica até mais fácil para entender, né, o mercado em movimento. Mas beleza, vamos lá. Ó, 9,8, né? Vamos esperar até 9,15 para vocês verem o que acontece, tá? As marcações que a gente tem continuam as mesmas, ó. 9,10. Olha só como a linha já caiu bastante, tá? Vocês estão vendo, né? O preço está caindo, a linha está caindo junto. Tem um sentido nisso, né? Tudo isso tem a ver com o nosso número mágico, ok? Então vamos lá, mais 2 minutinhos, né? 2 minutinhos acelerados, né? Então é bem rápido. Olha. Deixa eu arrastar um pouco para cá. 9h15, olha só o que aconteceu. Eu tenho que arrastar um pouco para baixo para vocês conseguirem enxergar. Opa, deixa eu diminuir aqui. Ó. Então aqui é o seguinte. Deu 9h15, ele já marcou pra gente agora a nossa resistência principal e o nosso suporte principal. Não muda mais, tá? Por quê? Ó, essa linha quase veio para baixo, né? Porque essa linha agora não se move mais, nem essa e nem essa. Por quê? Porque o horário bateu, né? O horário onde a gente trava, né? A gente define os limites, né? É 9h15. Tá? Isso aí, o Fabrício aqui, né, testou e viu que seria o melhor horário, tá? Então pronto, travou aqui. A partir de agora está definido, né? No dia, suporte principal e resistência principal. Agora é só a gente operar, ou melhor, né? É melhor, né? A gente não operar aqui, ó. E esperar, né? O preço sair dessa região, tá? Deixa eu tirar isso daqui. Olha que bacana. E a gente consegue, pessoal,
né? Óbvio, tá marcando aqui agora resistência principal, suporte principal. Mas a gente consegue enxergar ainda as linhas rosas, ó, de todos os dias anteriores, tá? Ó, a gente está no gráfico de 1 minuto, que está muito ruim de ver. Mas ele funciona para qualquer tempo gráfico, tá? Olha aí, pessoal. E quando eu digo qualquer tempo gráfico, isso inclui o Renko, tá? Não tinha falado ainda, né? Mas ele funciona com Renko. Pessoal, olha só. Opa, deu alguma loucura aqui no replay, mas depois eu vou dar uma olhadinha nisso aqui. Mas as marcações, né? A gente pode ver. Deixa eu dar uma pausa aqui só para conferir. Pessoal, não sei o que aconteceu, tá? Mas foi algum bug na plataforma porque eu só excluí e adicionei de novo, tá? E ele já arrumou, tá? Mudei o tempo gráfico aqui só para ver se era isso. Acho que não. Mas enfim, só lembrando, pessoal, por causa dessa linha aqui, tá? Que tem o nomezinho escrito, bonitinho e tudo mais, o que acontece, né? A gente usa uma função diferente e o indicador ele vem duplicado, tá? Então este primeiro aqui de baixo são só essas linhas que tem o nome. Este de cima com todos esses números aqui são as outras marcações, tá? Então as duas têm que estar juntas, tá? Se eu tirar, por exemplo, essa de baixo, ó, você tira a linha onde está escrito suporte e resistência principal. Se eu tirar o de cima, pá, fica meio difícil aqui para mexer, pessoal. Enfim, meio complicado aqui, deixa eu continuar a mudar. Se eu tirar o de cima, ele some com as marcações, tá? E aí fica só a linha de baixo. Mas enfim, foi algum probleminha aí, tá? Quando eu puxei o replay. Mas olha só, vamos soltar aqui, ó. É basicamente a mesma coisa, tá, pessoal? Ah, tá acelerado? Tá acelerado. Então ele vai fazer as marcações, tá? Ó, deixa eu dar um zoom out aqui para vocês enxergarem melhor. A linhazinha continua se movimentando, né? Até porque o horário ainda são 9h08, né? A de baixo já travou aqui, né? Mas na verdade não travou, né? É que o preço não se movimentou para cima a ponto de mexer ela, né? A gente viu que aconteceu isso também, né? Com o Candle. Então, tá tranquilo, tá? Fiz bastante replay de mercado, tá, pessoal? Realmente o Renko é o que dá mais foi o que deu mais trabalho para automatizar, mas ele tá com um valor muito próximo do Candle, tá? Não vai ter diferença de suporte principal e resistência principal por causa do número mágico, tá? O Renko ele tem um problema pelo, ó, olha só, pessoal, pausei bem na hora, tá? Vocês viram que passou de 9,15, tá? Inclusive era isso que eu ia falar agora, tá? Passou de 9,15 e não foi marcado resistência e suporte principal. Por quê? Porque agora precisa este candle fechar, tá? A partir do momento que este candle, este box, né, fechar, aí será marcado resistência e suporte principal. Esse é um problema do Renko, tá? Por quê? Ó, pronto, agora foi marcado. Tá vendo? Vou tirar um pouco o zoom aqui, ó. Vocês conseguem ver. Foi marcado resistência principal, suporte principal. Aqui, pessoal, tá essa área vazia, tá? Porque aqui é onde deu o gap, né? Então, para não ficar marcando nada errado, no Renko, eu tirei, né? Qualquer marcação ali, tá? Ele só começa a marcar a partir do primeiro box que realmente teve movimentação, tá? Então, foi marcado 9h16 aproximadamente. Por quê? Porque foi o horário que esse box fechou, tá? Por causa desse problema do Renko ser atemporal, né? Ele não é igual um candle. Candle de 5 minutos ele vai durar 5 minutos, né? Entre a abertura e o fechamento são 5 minutos. O Renko não tem isso, tá? O Renko depende do preço se movimentar. Então é um trabalho maior, tá? E não fica 100%. Você conseguir pegar a movimentação das 9 às 10, das 10 às 11 e das 11 às 12. Então o número mágico ele vai dar a diferença. Mas nos testes que eu fiz, ele não passa de 2, 3 pontos, tá? Isso para o índice não é nada. É menos de um tique, então não vai dar diferença. Suporte principal e resistência principal continuarão sendo marcados nos pontos corretos, ok? Então é isso, pessoal. Olha aí, ó. No Renko agora, né, é onde o pessoal tinha mais problema também para marcar, né?
Para quem trabalha com Renko, né? Lá com o Fabrício, né? Fazer a mentoria dele e tudo mais. Lá, normalmente se opera com Renko. A gente tinha um problema de puxar o número mágico do candle, fazer toda a marcação, né? Rodar o corredor italiano no candlestick de 1 minuto, para ele fazer as marcações, para a gente passar manualmente essas marcações para o Renko. Agora não precisa mais, tá? Agora tá aí, ó. As marcações certinhos, tá? Obviamente, né? Muita gente testando pode acabar pegando alguma coisa que eu não peguei, algum erro, algum bug, alguma coisa do tipo, tá? Não tem problema. Me mandem mensagem, tá? No Telegram, que eu, né, dou uma olhadinha pra ver se dá pra arrumar, se não dá, né? Normalmente vai dar, né? Porque já tá rodando muito bem. Eu mesmo não peguei nenhum erro, tirando este bug que aconteceu agora quando a gente começou, né? Mas viu aí que só excluir, né? Lembrando que para excluir tem que excluir os dois, né? E adicionar de novo, já ficou tudo certinho. E olha só, aqui no rank a gente consegue ver muito bem, né? Como ficou muito próximo de romper para baixo. E este price guide ser considerado, né, a resistência principal do dia, tá? E tá aí, pessoal. Marcações aí do 10R, né? No dia de hoje, né? Mercado em andamento. Como tá tudo certinho, né? Igualzinho tava com o gráfico de candles, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar é que assim como o nosso indicador, ele tem aqui, né, os dias corridos para puxar os dados. Quem for usar só o número mágico, que não faz sentido, tá? Eu vou disponibilizar só porque eu sei que o pessoal vai perguntar, né? Mas o número mágico, pessoal, também vai ter também essa opção, tá? Dias corridos, puxar dados, mesma coisa, tá? Mesma coisa. Inclusive, né? Essa opção só está aqui dentro desse indicador por causa do número mágico que está dentro desse indicador, né? Então, tomem cuidado com isso. Mas vocês não precisam deste indicador número mágico. O indicador corredor italiano já tem, tá? É tudo automático. E eu normalmente falo no começo do vídeo, eu acabei esquecendo, né? Vamos falar agora. Como é que você baixa o indicador, né? Muita gente já deve ter pulado, né? Saído do vídeo e tudo mais. Mas enfim, como é que você baixa o indicador? Tem um botãozinho aqui, tá? Connect Chat. Você clica. Você vai clicar nesta lupa. Você vai procurar o meu canal, Júlio Bussoli Oficial, tá? Entrando no meu canal, já está aqui disponível, ó, número mágico e corredor italiano Win, né? Ou seja, ele está configurado dessa forma para o índice, tá? Para o dólar, vou fazer uma outra versão, tá? Mas se você quiser usar no dólar, você vai ter que alterar o price guide, tá? Não dá para usar com 100 ticks no dólar, que é muita coisa. Aí você vai ter que pesquisar aí, fazer uns testes para ver uma configuração de price guide que funcione bem com o dólar. O número mágico vai funcionar para qualquer ativo. Ele vai pegar aquela volatilidade lá das 3 primeiras horas do dia de qualquer ativo que você colocar. Beleza? Como que você baixa, tá? Você chegou no meu grupo, como é que você baixa? Clica com o botão esquerdo, já aparece a opção para você importar, tá? Clica com o botão esquerdo, já aparece a opção para importar, ok? Se tiver atualização, eu posto aqui também, tá? Eu excluo a versão anterior e coloco uma nova, explicando o que foi alterado. Mas se você quiser baixar do modo antigo, tá na descrição, tá? Os links para você baixar tanto o corredor italiano quanto o número mágico e também um tutorial para quem não sabe, né, como baixar do Google Drive. Também vai estar o tutorial bonitinho lá para quem quiser baixar. Beleza? Então é isso, pessoal. Videozinho foi um pouquinho menos de 40 minutos. Normalmente passa de 1 hora, né? A gente está tentando diminuir aí. Beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês e até mais.